Beleza? Videozinho rápido aqui sobre o módulo 11, triângulos semelhantes, tá? Eu destaco aqui uma coisa que eu acho muito importante, a gente entender que triângulos semelhantes basicamente são triângulos que têm o mesmo formato, tá bom? Aliás, figuras semelhantes têm o mesmo formato. Esse módulo ele vai tratar sim de triângulos, mas ele também vai tratar de proporcionalidade. Afinal, quando a gente fala de triângulos semelhantes, a gente fala muito de proporcionalidade. Então eu selecionei um exercício aqui sobre triângulos e proporcionalidade e outro mais focado em proporcionalidade, tudo bem? É importante também comentar que quando tem o mesmo formato, os ângulos são iguais e os lados são proporcionais, eles não são o mesmo. Se fossem os mesmos tamanhos, né, de lado, as medidas iguais, aí seriam congruentes e não simplesmente semelhantes, tá bom? Vamos lá, o que você precisa saber de muito importante? É dessa informação, essa informação ela é vital para você. É o jeito que você escreve o nome dos triângulos, tá? Então a ordem desses vértices é extremamente importante, porque com a ordem deles a gente consegue descobrir rapidamente quais valores estão faltando aqui na nossa representação. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês observarem aqui no vértice D, tá, ó, a gente tem um ângulo de 60 graus. O vértice D é o primeiro vértice, tá? Que é mencionado aqui no nome do triângulo. Então a gente vai observar o primeiro vértice do outro triângulo, que é o M. Ou seja, ó, o M está aqui, o M é o gama, tá? Você já pode responder rapidamente que o gama é igual a 60 graus, porque é o mesmo valor, ó, primeiro vértice, primeiro vértice. Fácil, não é? Agora, se você observar aqui, ó, vamos pegar o vértice L desse triângulo aqui, ó, ele vale 38 graus, tá? O L, ele é o que? Quando você observa o nome do triângulo, ele é a última letra, então você vai lá na última letra do primeiro triângulo, que no caso é o Z. Então tá aqui, ó. Quem que é que tá ligado no vértice Z, né? Qual o ângulo? É o beta, então a gente responde rapidamente que o beta é 38 graus. Ficou faltando quem? Ficou faltando o alfa, que consequentemente é a mesma coisa que o θ. A gente pode observar nessa mesma lógica, tá? E quanto que vai ser isso? Bom, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se a gente tirar já aquele ângulo de 60 graus de um dos triângulos, tanto faz qual dos dois você estiver trabalhando, já dá 120 graus. Tira agora o outro valor, que é 38 graus. Sobra 82 graus. Então o valor de beta ou θ é de 82 graus. Olha só observando o nome, a gente descobriu os ângulos que estavam faltando, tá? Bem tranquilinho. Agora, e os lados? É a mesma coisa. Vamos observar o que a gente tem de lado aqui, ó. A gente vai ter que ter algum parâmetro, né? E o parâmetro no segundo triângulo, esse daqui, ó. Desculpa, passou uma moto aqui, eu não sei se vai atrapalhar o vídeo. O parâmetro que a gente tem no segundo triângulo é do vértice L até o M, tá? Ou seja, é o último vértice e o primeiro vértice. A gente vai ter que fazer a mesma coisa com esse triângulo, o primeiro, né? Então a gente vai ter que pegar o D e o Z. O D e o Z é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tem 8 centímetros. Ah, eu não coloquei unidade de medida, eu não lembro se o exercício era em forma. Vamos colocar 8 unidades aqui. E agora a gente pode, observando esse parâmetro, calcular o que resta. Por exemplo, eu quero descobrir qual é o valor de x aqui, ó. O valor de x, ele está ligado do M ao I, ou seja, as duas primeiras letras. As duas primeiras letras no outro triângulo é o D e o E, que é esse cara aqui, ó. Vamos armar agora uma proporção. Presta atenção. Se eu pego no triângulo grande o valor 12, o correspondente a ele no triângulo menor é o 8, que a gente acabou de ver. A gente coloca o sinal de igual e faz a mesma coisa agora embaixo, ó. Se a gente quer descobrir o x, o correspondente dele no outro triângulo é o 5. Só fazer a conta em cruz, ó. 8x é igual a 12 vezes 5, que dá 60. Passa o 8 para o outro lado, você passa dividindo. X é igual a 7,5. Pronto, ó. Rapidamente a gente descobriu o valor de x. Agora a gente pode fazer a mesma brincadeira para descobrir o valor de y. Você pode pegar inclusive aquele primeiro parâmetro, tá? Eu não vou apagar as cores do nome, que senão vai acabar apagando tudo, mas vamos lá, continuando. Então a gente pode pegar ainda esse parâmetro aqui, ó, junto com esse, que a gente viu que eles são correspondentes. E agora para a gente descobrir o y, né, que é a ligação do vértice L com o I, que nesse caso são as duas últimas letras, vai ser a ligação do E e do Z, que são as duas últimas letras no primeiro triângulo. Então a gente vai armar do mesmo jeito, ó. Então o 12 está para o 8,
assim como o y está para o 7. Faz a conta em cruz, ó. 8y é igual a 12 vezes 7, que dá 84. Passa o 8 para lá dividindo, o y é igual a 10,5. Pronto. Então é assim que a gente trabalha com semelhança, tá? Semelhança a gente trabalha com proporcionalidade. Deixa eu ajeitar isso daqui agora, para ter espaço para fazer o outro exercício que é mais focado em proporcionalidade. Eu não coloquei o enunciado, mas é bem simples, tá? O enunciado ele fala sobre um poste na rua. Aí a pessoa ela quer saber determinar a altura do poste. Eu não sei. Então tá aqui a interrogação. Só que a pessoa ela observou que em determinado horário a sombra desse poste era de 5,1 metros. O que ela pensou? Bom, vou colocar agora uma estaca, alguma coisa aqui ao lado do poste, tá? Paralelo a ele. Vai ter 1 metro essa minha estaca e a sombra observável dela é de 60 centímetros, que é a mesma coisa que 0,6 metros. É importante a gente estar falando da mesma unidade de medida. Então a gente vai trabalhar com proporcionalidade, olha só. Então 1 metro está para, eu não sei, vou colocar x. Assim como 0,6 metros está para 5,1. Só multiplicar em cruz, tá? Então você vai ter 0,6x é igual a 5,1 vezes 1, todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Aí você passa o 0,6 para o outro lado, fica 5,1 dividido por 0,6. Isso dá 8,5. Como a gente está falando de metro, 8,5 metros. A gente conseguiu determinar a altura do poste só trabalhando com proporção, tá bom? Espero ter ajudado.